E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje, falando sobre o direito do consumidor, aquele cartão que você recebeu sem solicitar, aquela fatura que você recebeu pelos Correios com atraso, como fazer, como proceder, a quem recorrer. Nosso bate-papo aqui com o Luiz Roberto Azevedo Júnior, que é o diretor do PROCON estadual, mais uma vez aqui no programa Utilidade Pública. Luiz Roberto, a gente estava falando agora no final do outro bloco e eu queria reforçar. Receber a conta em atraso não justifica a retirada de juros pelo pagamento ter sido feito depois da data de vencimento. Isso, é o consumidor quem deve ser, deve estar atento, certo, aos prazos de vencimento das suas faturas e isso não se exime do não pagamento. Caso o consumidor não recebeu a fatura em sua casa, ele não se exime de não poder pagar as taxas de pagamento em atraso daquela fatura. O consumidor, ele deve procurar a empresa que ele deve para que ela forneça outros meios de pagamento. Então, ela não deve apenas oferecer um meio e que está indisponível esse meio. A gente encontrou muito problema, Daniel, quando teve a greve dos bancos. Certo? Muitos consumidores ficaram impossibilitados de realizar o pagamento daquelas faturas nos bancos, porque estava em greve, e aí a empresa ela é obrigada a fornecer outro meio de pagamento, ou um código de barras para que o consumidor pague através do aplicativo de celular, ou até próprio recebimento na empresa ali. O consumidor vai lá na loja e realiza aquele pagamento. Então isso não exime o consumidor de pagar, questão de greve ou a questão de recebimento, do não recebimento da sua fatura, como também a empresa ela não deve oferecer apenas uma modalidade de pagamento para o consumidor, porque ele está com dificuldade do seu pagamento. Então oferece uma outra opção e o consumidor deve pagar, certo, aquela fatura e ficar atento aos prazos, aos dias de vencimento. E aí você falou aí a questão dos aplicativos, hoje todo mundo aí com smartphone, não tem desculpa, porque olha, conta de energia, você pega o código de barra e tem acesso aos detalhes da sua conta ali pela internet, pelo aplicativo, pelo telefone. A mesma coisa conta com de telefone, água, telefone, cartão de crédito. Sim. Então, assim, a tecnologia tem colaborado muito com isso. E até reduzido um pouco essa desculpa de assim, não recebi, não paguei porque não recebi. Isso, o consumidor ele deve ficar atento, certo? São ferramentas que são criadas hoje, que o avanço tecnológico possibilita essa facilidade para os consumidores, certo? Através de smartphones, através de internet, de todas essas ferramentas que existem para que o consumidor possa pagar as suas faturas. Então, é uma forma mais prática, mais viável, muito mais fácil para o consumidor estar realizando e estar controlando todos os seus gastos ali que ele tem de todas as espécies, né? Vai de PVA, de carro, de conta de luz, de conta de telefone, de cartão de crédito, de diversas formas que o consumidor tem e que ficou mais fácil para o consumidor realizar esse pagamento com a instalação, a criação dessas novas modalidades. E aí, para facilitar ainda mais, não correr esse risco, vamos para o débito automático. Foi autorizado o débito, o banco não debitou e aí começou a correr juros e aí, quem sabe, até o nome negativado mais adiante. Se o consumidor ele autoriza que aquela empresa credora da sua dívida possa debitar aquele valor em sua conta, certo? Imediatamente ele também já está autorizando ao banco que proceda ao desconto daquela fatura da sua dívida. Por exemplo, você autoriza que a sua conta de telefone seja debitada automaticamente na sua conta. Chega no dia lá do vencimento, existe o saldo na sua conta, certo? E a operadora de telefonia ela não consegue debitar por um erro do banco, do sistema do banco, certo? Então, a responsabilidade disso recai sobre o banco ali. O consumidor não deve arcar com os custos de um erro que foi cometido pelo banco. Então, é muito importante que os consumidores sejam atentos a isso, certo? A essa cobrança de taxas de juros. Obviamente que a empresa vai ter que cobrar porque o pagamento não foi realizado ali naquela dívida. Ela não recebeu o pagamento, ela não recebeu, sim. Mas ela não recebeu. Porém, por um erro de banco, por uma má prestação do banco, do serviço ali do banco, o pagamento não foi creditado. Então, o consumidor ele é que não deve arcar por isso. Já existia o saldo em sua conta e foi um erro do banco que não providenciou aquele débito lá para o pagamento. Ele não deve arcar com esses custos, o consumidor. Banco pode, por exemplo, alegar que, olha, eu não debitei
porque estava usando um cheque especial, estava dentro do limite? Isso vai depender da autorização que o consumidor tem ao realizar a contratação desse cheque especial. O cheque especial é uma modalidade diferente de concessão de crédito, que o consumidor analisa ali o contrato, também é um contrato, o consumidor vai autorizar. Se o consumidor autoriza o débito da sua fatura ali para o cheque especial, o banco deve sim proceder com esse débito na conta e realizar o pagamento da conta. Mas é preciso analisar os contratos, as autorizações que o consumidor deu ou não para aquele débito. Uma vez autorizado esse débito em conta, a última pessoa que pode ser penalizada é o consumidor. Isso, é o consumidor. Quando o consumidor autoriza o débito em conta, é uma forma mais até de ser mais prática e de evitar algum tipo de não pagamento no prazo ali. O consumidor sabe que vai ter aquele dinheiro ali na conta e ele possibilita a empresa a debitar automaticamente justamente isso, para ter mais praticidade, para ser uma forma mais fácil e que ele controla ali tudo automaticamente. Então, a partir do momento que o consumidor autoriza aquele débito na conta, aí a empresa é quem vai ter a responsabilidade de, naquele dia, ir lá na conta e retirar aquele valor. Isso também vale para quando esse débito automático é do cartão, da prestação do cartão de crédito, daquele próprio banco. Sim. E que se ele não debitou, ele também não tem direito a cobrar nenhuma outra taxa para fazer esse débito novamente? Sim, a partir do momento que o consumidor autoriza o débito em conta e que ele possui o saldo para pagamento daquela dívida, ele não deve arcar com nenhum custo a mais. Para a gente encerrar, uma coisa que assim causa muito constrangimento, às vezes a pessoa ela vai fazer uma compra numa loja, ela sabe que ela tem saldo tanto no cartão, para débito, para crédito, enfim, e aí quando passa o cartão, deu problema. A gente encontra muito isso, muito consumidor reclamando dessa situação de que possui saldo na conta, certo? E que ao realizar o pagamento ali naquela maquinazinha ali do débito ou do crédito, a transação ali ela não é efetivada. Então é muito bom que o consumidor, primeiro ele se atente em relação ao saldo que existe em sua conta, ao crédito que ele possui, caso a compra seja realizada na modalidade de crédito, para que ele comprove que havia o saldo para o pagamento daquele valor. E aí o consumidor que foi negado, que teve a negativa ali do seu pagamento, é bom que ele procure formalizar isso, procure meios de provas, porque no direito a gente sempre trabalha todas as vezes com as provas. Então o consumidor deve provar daquela negativa, ou tira uma foto, alguma espécie de comprovante que ele deve ter ali em mãos para que ele comprove isso, que pode até gerar uma indenização por dano moral para o consumidor, e ele deve buscar o judiciário para requerer esse seu direito. Até porque é um constrangimento, muitas vezes pode acontecer, gente, imagina, você passou ali as compras no supermercado, aquela fila, de repente seu cartão deu não autorizado. Posto de combustível, quando você vai pagar depois do abastecimento. É muito constrangimento, é muita dor de cabeça. É muita dor de cabeça para o consumidor. Ninguém deve passar por isso. É um constrangimento que só sabe quem passa por essa situação, e que o consumidor, justamente isso, ele deve comprovar que havia o crédito na sua conta e que foi negado aquele pagamento. Comprovando isso tudo, a gente pode buscar até também as vias judiciárias para requerer uma indenização por dano moral. Mais uma vez, além de procurar a agência bancária, a pessoa deve formalizar também isso lá no PROCON. Isso pode ser feito através do site www.procon.se.gov.br ou ir até os locais que o PROCON tem, a sua sede e o posto de atendimento, para registrar também essa reclamação. Luiz Roberto, mais uma vez, obrigada, parabéns pelo trabalho que você vem realizando à frente do PROCON. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente e conto com o apoio, certo, de todos os meios de comunicação para divulgar os direitos que o consumidor tem, para que ele seja um consumidor mais consciente e um consumidor mais exigente. Muito obrigada. A entrevista do programa Utilidade Pública de hoje fica por aqui. Vocês conferem agora o quadro Fica a Dica de hoje. Você já provou água saborizada? Pois deveriam. Além de super hidratantes, elas
não têm calorias, passam longe de açúcares e conservantes e são refrescantes agora para o verão, uma excelente pedida. Simples, prático de preparar e você pode ter várias modificações. É só colocar água, gelo, a fruta da sua preferência. Pode ser uma especiaria, no nosso caso aqui a gente botou maçã verde com maçã vermelha, hortelã, laranja, alecrim, canela. Feito isso, é geladeira e só curtir. Lembrando, hein? Nada de conservantes, nada de açúcar e zero de caloria. Faz aí, vocês vão gostar. Sou Yara Carnaúba, nutricionista do Divina Providência e essa foi a nossa dica de hoje aqui do Utilidade Pública.